E aí, galerinha, beleza? Tô aqui hoje com um convidado super especial, um grande amigo meu, né, das antigas, dos rock das antigas. Das velho antigas. Leonardinho aqui, Leozinho, né, Grande parceiraço. E ele veio aqui hoje dar uma canja de conhecimento para vocês sobre um pouco do que tá rolando nessa situação de segurança no Brasil, né? Eu diria que mais de segurança, né, Léo? Muito mais de a sensação é de segurança, Muito né? mais de insegurança do que segurança. Eu quero que você primeiro se apresente um pouquinho pra galera, pra saber quem é você, pra galera conhecer um pouquinho aí do seu trabalho, do que você tem feito aí. Eu sou Leonardo Oliveira, sou advogado criminalista, sou sócio aqui do escritório Rochadel Advocacia, pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal, especialista em crimes empresariais e hoje tenho a honra de receber aqui esse grande amigo Gustavo aqui no meu escritório. Prazer, viu, Gustavão? Meu filho, o prazer é todo meu, Zito, pode ter certeza disso. Meu velho, Zito é apelido de infância, viu? Por isso que ele conhece. Só que é das antigas, sabe, né? Então, velho, é um momento chave para a história do Brasil, essa questão da insegurança, e eu acho que vale ressaltar a ideia que a insegurança é o ato de você se sentir fora da sua zona de conforto. Né? Segurança é diretamente ligado a uma palavra que é a palavra tranquilidade. Está diretamente ligado à harmonia social, que é justamente o direito, enquanto uma ciência social, ele busca justamente isso, a harmonia. Exato. E, logicamente, passa por diversos fatores, entre eles, a segurança. Exato. E talvez hoje seja justamente a segurança que tem causado essa desarmonia social tão grande. Tenho plena certeza que esse é um dos fatores precípios para que a gente esteja hoje vivendo essa crise de insegurança no Brasil. Sim. E a ordem social, né, é um dos pilares do Estado, né? E isso na filosofia, na história, no direito, acho que quando eu fiz direito, acho que foi uma das principais coisas que os professores colocavam em foco, é a questão da ordem social em relação ao Estado e o Estado de Direito em relação à sociedade. Isso. Eu acho que a segurança é um papel principal em relação a essa ordem, né? Então, assim, Lógico. se a gente for pegar historicamente, filosoficamente, falando sobre a questão da segurança, a gente fala desde a questão dos contratualistas, que é muito presente no Enem, por exemplo, na parte de humanas, de filosofia, onde a gente fala, por exemplo, de Rousseau, né, a gente fala de Locke, que são pessoas que falam, por exemplo, que para o contrato ser estabelecido, as pessoas precisam se desconfigurar de algumas liberdades individuais para que a liberdade social ela aconteça, onde a ordem social ela é plenamente a ideia a ser tratada perante ao Estado, né, o Estado de Direito Democrático. Eu acho que é algo que vem sendo muito debatido também ultimamente nessa questão da segurança, o Estado Democrático de Direito, que, querendo ou não, uma coisa envolve a outra. A própria defasagem da legislação penal hoje são diversos fatores que influenciam diretamente nessa crise de segurança. Segurança, hoje eu acredito, e vários estudos apontam isso, está diretamente ligada a um estado de igualdade social. E hoje o que temos no Brasil é um processo justamente inverso, é um processo de desigualdade social. E isso, você sabe muito mais do que eu, isso é um processo histórico. E no Brasil isso é acentuado de tal forma diante da nossa forma de colonização, dos diversos períodos que atravessamos, da própria escravidão, dos processos imigratórios. São várias circunstâncias que culminaram para que hoje chegássemos até esse ponto. Isso eu acho que você pode até... Exatamente, eu ia até começar a falar sobre isso agora, que, né, como você disse, o fator chave histórico, isso se passa no Brasil. E a violência no Brasil, ela existe desde o princípio da colonização, né? Então, quando o português ele chega aqui, as primeiras relações são pacíficas, vale ressaltar isso. O indígena, quando ele entra em contato com o português, as primeiras relações elas são totalmente amistosas. Então, a gente precisa entender que não é porque chegaram aqui e já foram dominando. Mas a partir do ponto que o processo colonial começa a acontecer, que isso aí vai acontecer lá para o ano de 1532, para ser mais exato, que é quando tem a fundação, é o ano exato da fundação da primeira vila, que é a Vila de São Vicente, a gente tem, já começa a acontecer embates, choques por terra, o índio não estava pronto para aceitar a dominação. É a ideia né? justamente de imposição, de Exato. dominação. E esse processo histórico é o que eu ele vinha só dizendo. Se agrava, né? A violência Ele vai se agravando ao longo do tempo, porque logo depois,
Com a dominação vem o processo de exploração das riquezas brasileiras. E aí, com o processo de exploração, vem justamente a escravidão. Que foi necessária, né, para que isso acontecesse. Que não ocorreu só aqui. Não seria viável um plano de economia no Brasil sem a necessidade de uma mão de obra em larga escala. Lógico. E o indígena não foi a mão de obra escolhida pelo português, diferentemente do espanhol, por uma questão muito simples. A cultura indígena brasileira não permitia naturalmente ao índio que ele trabalhasse em um período de trabalho muito grande. Até porque eles viviam livres e tudo mais. Para o português ele era preguiçoso, para falar a verdade. Mas é uma questão cultural, não é uma preguiça, eles estavam acostumados a trabalhar. E outra coisa importante, né, Gustavo? Porque a escravidão já era um modelo disseminado no resto do mundo pelos colonizadores, né? Mas acredito que seja um modelo que apenas foi transportado aqui para o Brasil, porque isso já acontecia em outras nações que já tinham sido colonizadas e exploradas por não só Portugal, mas por outros países também, Espanha, toda aquela época assim, das grandes navegações. Acho que é uma discussão muito profunda, né? A discussão sobre isso é muito grande. Então, assim, a gente trabalhar isso é entender como a escravidão surgiu, que é uma discussão muito mais profunda, que é a dominação do homem sobre o homem, e parte dessa ideia de dominações de sociedade sobre sociedades. A ideia que se dá para a escravidão, ela é muito diferente quando a gente parte da início da Idade Moderna para trás e início da Idade Moderna para frente. Porque essa dominação, ela não passa a ser mais de homem para homem, ela passa a ser uma dominação cultural, onde a minha cultura é superior à sua. Então, diante disso, a gente começa a ver não mais uma imposição apenas de força, mas também uma imposição cultural, social, identitária. Então, a escravidão, nesse sentido, ela passa a se tornar algo que diverge da ideia apenas de dominação. Ela passa a ser uma ideia de imposição. Imposição, exato. E aí é que está a violência. A violência, eu acho que não está na questão de você querer algo, mas sim de você impor algo. Né? Por exemplo, a gente tem hoje, acho que a gente vive a era dos ismos, dos extremismos. Né? Hoje eu acho que uma ideia ela não mata ninguém. Eu acho que o que mata é uma pessoa que é radical com aquela ideia. Né? Então não adianta você dizer que todo muçulmano ele é terrorista. Isso aí é uma falácia absurda. Né? Você dizer, muçulmano é terrorista. É um pensamento absurdo. É absurdo, entendeu? Por exemplo, a parcela de terroristas na população muçulmana mundial é ínfima, mano. É menos de 5%, eu diria que menos de 3% da população apoia e pratica o islamismo radical, né? Então, assim, é falácia. Mas, como você estava dizendo, a gente volta aí para uma questão de que todos os dados, a partir da colonização do Brasil, no sentido do escravagismo ser um ponto primordial para essa desigualdade e fator primordial também da segurança, né? Isso. É justamente essa correlação que eu acho importante. Porque esse procedimento histórico influiu diretamente no período contemporâneo que vivemos. Porque hoje os dados, Gustavo, são assustadores, em termos até de população negra. Quando falamos em violência, é inevitável nós não falarmos da população negra. Hoje, em dados, a cada 100 pessoas que morrem no Brasil, 71 são negras. Então, ou seja, isso é muito importante para a gente verificar que esse contexto histórico influiu diretamente na era contemporânea que vivemos, nessa situação de violência absurda que a gente tem hoje no Brasil, entendeu? Então é muito importante esse dado porque revela que essa desigualdade social é uma coisa que o passado trouxe para o presente. Exato. Entendeu? Eu entendo que é um ponto fundamental nesse contexto histórico. Até porque a marginalização da população negra após a abolição, ela é uma coisa, é um processo profundo, é um processo de raiz na nossa cultura brasileira. Então, por exemplo, se você vai nas periferias, que é onde acontece a maior parte da violência, que está nos dados, que a grande parte dessa população hoje bate no peito para dizer meu país é violento, a gente precisa de uma solução, só que são pessoas que estão, eu diria que fora da zona da violência verdadeira. Né? Porque, querendo ou não, 80%, 70% da população da periferia é negra. É negra, isso é um fato. E de descendência negra. Onde é que está concentrada essa violência? Lá no bairro do rico ou no bairro do pobre? E a resposta é muito óbvia para isso. Sempre é óbvia.
Né? A violência, ela não é você simplesmente ter uma arma apontada para você e pedir o seu celular. Eu acho que se a gente colocar num grau de violência, isso acontece de uma forma... Isso, na verdade, é o cume da situação. Isso, na verdade, se ele estivesse num filme, eu diria que isso é o clímax da violência. Exato. É o ponto alto da violência. Exato. Mas é um fator, como você está querendo desmistificar, é um fator que passa por várias etapas até chegar lá, até chegar no celular. Até chegar a esse clímax. É um procedimento social, é algo muito mais profundo do que simplesmente os dados relacionados às mortes, a roubos, a furtos, a toda essa onda de criminalidade que o país vive, sem dúvida. Isso é muito importante que se deixe claro. A violência não é só o fator final, o crime em si. A violência é um fator muito mais profundo, é um debate muito mais profundo. E vale ressaltar a seguinte situação. A gente vive hoje no país uma crise muito profunda na economia, na política e principalmente na sociedade. E é interessante a gente ver como o processo político-econômico interferiu no processo de seguridade. Era interessante que no início do problema político, eu cheguei a comentar que poderia se perceber um aumento perceptível mesmo de você olhar e ver da violência no Brasil. Então, hoje no Brasil, é inerente o aumento da violência aos processos que nós vivemos hoje. Então, você querer dissociar que o processo de violência não ocorre por conta de um processo social, é basicamente você fechar os olhos. E você não vê que esse processo ocorre por uma situação que a própria sociedade vive. Então, você falar de social não é você falar de questões apenas de comunidade, é você falar de um âmbito social por inteiro, a sociedade inteira. E a sociedade inteira envolve pessoas que têm alto poder aquisitivo e pessoas que não têm a mínima condição de comprar nem sequer um feijão e um arroz. Lógico. E são essas pessoas que sofrem essa violência de forma real. E são essas pessoas que é muito importante que se frise isso, Gustavo. São essas pessoas que são essas pessoas que, na verdade, são a imensa maioria da população brasileira. Nós que temos a classe social privilegiadíssima, porque temos oportunidade de estudos, oportunidade de desenvolvimento social, oportunidade vale abrir um parêntese. Disso tudo. Só abrir um parêntese. Existe uma falácia muito grande que se dá em torno de que as oportunidades são as mesmas. As oportunidades nunca são as mesmas para quem tem oportunidade de estudo e para quem não tem oportunidade nem sequer de comer. Vale ressaltar isso. Porque a oportunidade está diretamente ligada também a um direito de escolha. Porque quando a gente... Por isso que é um debate tão profundo, porque quando a gente parte dessa ideia de desigualdade social, a pessoa que acorda e não tem um pão com ovo para comer na sua mesa, a criança de 12, 13 anos, 10, 9, 8... Pode dar um leite para uma criança recém-nascida, né, velho? O pai vai mandar a criança ir ajudar em casa para tentar conseguir adquirir o almoço ou o jantar daquele dia, ou vai mandar ele para a escola? É uma questão de escolha, que é uma escolha, na verdade, obrigatória. Que é uma escolha mitigada, uma escolha obrigatória, porque a pessoa ali, a criança... Vida. Não é pela sociedade, é pela vida. A circunstância que ela vive, logicamente, a obriga a aquela escolha, entre aspas, porque não é uma escolha. É uma escolha de sobrevivência, uma escolha ou você vai atrás pra comer, porque a gente vive... Você fazer uma comparação, por exemplo, da selva de pedra com a selva natural, você vê, o animal ele faz de tudo para poder sobreviver. Às vezes ele pratica até o canibalismo, né, come os mesmos da sua espécie para poder sobreviver. E já trazendo essa ideia, Gustavo, até para o que a gente está tratando especificamente, a violência, aí a gente entra num outro viés muito importante. A pessoa que vive numa comunidade imerso por ideais de violência, imerso por outra questão muito importante hoje, atrelada à violência, que é o tráfico de drogas, que é um fator que é muito importante de ser destacado. Ser frisado, Porque o tráfico de drogas hoje também está diretamente ligado à violência, porque, infelizmente, são as grandes facções criminosas... Onde o maior montante financeiro dele está justamente nas transações com essas drogas, né? Logicamente, e é muito importante que isso seja dito, porque são justamente essas grandes facções criminosas que hoje controlam essas comunidades, que é onde estão, eu repito, a maioria da população brasileira. E essa população brasileira não é diretamente ligado
as leis que albergam a minoria da Estado, no caso, sociedade brasileira. a lei do Estado. Ela não é diretamente submetida ao Estado. Ali nesses locais existe um modelo de Estado próprio. Existem regramentos próprios, existem um comando próprio. Então... É um Estado à parte do Estado. Então, a gente coloca esse mesmo exemplo da criança. Essa criança que vive num local dessa natureza, um local com essas concepções e essas condições, ela vai muitas vezes preferir descer o morro todo para conseguir pegar 2 ônibus para ir para a escola, ou ser cooptada e corrompida por um dinheiro que é muito mais fácil para você poder botar o pão em casa, poder ajudar a sua família. Quer você muitas vezes só soltar fogos, ou você muitas vezes só passar um rádio. Então, são coisas que a grande maioria da sociedade não tem nem noção do que acontece. De verdade. Mas que estão dentro. São atividades simples, mas que fazem parte dessa cadeia calamitosa que é o tráfico de drogas. Exatamente. Entendeu? Que e ele é muito maior do que até isso que a gente tá falando aqui. É uma coisa muito mais absurda. E que esse tráfico de drogas são essas facções criminosas que comandam Exatamente. E que exercem o poder direto nessas grandes comunidades. É o que vale a pena ressaltar, o que você falou. Não é apenas a questão do tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas ele acontece do mais alto escalão social ao mais baixo. O que vale ressaltar, eu acho, seria a questão do que você falou. As facções criminosas que têm o poder de receita financeira baseado nesse tráfico de drogas. Lógico. Né? Que é onde está todo o perigo também do tráfico de armas, porque eles precisam defender o seu patrimônio. Né? Eu acho que é toda uma situação que envolve isso. E vale ressaltar mais uma vez o que? A questão da sobrevivência. Esse menino que você falou, ele não vai ter outra opção, ele não vai ter outra escolha. Até porque... muitas das vezes a escola não dá essa opção para ele por conta de vários fatores, não é só por uma questão de fator do Estado, o Estado não dá. Muitas vezes é uma questão até da própria comunidade em si, de não ajudar, de não cooperar, de não manter o patrimônio. E as escolas, as próprias escolas nesses locais, Gustavo, elas são também dominadas, em que pese muitas vezes serem escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais, muitas vezes elas são dominadas pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas é quem vai dizer se aquela escola muitas vezes vai abrir naquele dia ou não. Exato. Entendeu? Se aquele professor vai poder ensinar ali ou não. Se ele é ligado a algum gambé, algum polícia, algum, né? Lógico, são várias questões que até refogem totalmente do nosso imaginário, que a gente não tem a mínima noção do que verdadeiramente acontece nesses locais. Exato. Entendeu? Então é muito... vai profundo, muito mais além do discurso. Vai muito mais além do discurso aqui que a gente está falando, porque é algo que tem uma vontade própria. Aqueles locais funcionam comandados realmente por essas mesmas facções criminosas, e isso é absolutamente lamentável. Isso é a prova viva de como a ausência do Estado, hoje o Estado democrático de direito que vivemos, influencia diretamente nesse modelo retrógrado, defasado de segurança no Brasil. Vale ressaltar também a questão de que esse Estado Democrático de Direito defasado e as suas forças de polícia também acabam envolvendo esse processo da insegurança. Né? Porque muita gente se pergunta naquela situação assim, por que eu vejo 2, 3 carros de polícia num bairro de rico e eu não vejo nenhum carro de polícia passando quando eu preciso lá no bairro de pobre? Então, é uma questão também social que acaba afetando, eu acho que a questão política, né, de segurança do Estado. Né? E hoje isso é um fato, Gustavo, consumado. O modelo de polícia que nós temos, o modelo de segurança que nós temos no Brasil é um modelo absolutamente defasado. É um modelo que não tem mais nenhuma efetividade. Eu acho que desde as relações hierárquicas que existem dentro das corporações até, de fato, as operações na rua. Eu acho que existe uma defasagem por completo, né? Questão de salário, questão de material de trabalho, de equipamento de segurança, de relações de trabalho. Eu acho que existe muita coisa dentro dos próprios órgãos que precisa ser mudada, sabe? E até uma questão maior que essas todas, que são questões eminentemente estruturais. Existe um procedimento verdadeiramente ideológico da polícia do Brasil que precisa mudar. Por quê? A polícia hoje, ela não consegue prevenir, não consegue ter uma efetividade prática na solução de grandes crimes. Se a gente for, por exemplo, isso é um fato. Por mais que ela se esforce
por mais que tenham... Tem bons policiais. Por mais que tenhamos policiais bem intencionados, e temos muitos, isso é fato, existem policiais ruins, como existem em qualquer tipo de profissão, profissionais ruins, mas a imensa maioria são bons policiais. Exato, e são de boas índoles morais e éticas, lógico, que é importante frisar isso dentro da polícia, que estão ali muitas vezes por uma coisa ideológica, que sonharam em ser policiais, aquilo tudo. Crescem, então, né, com aquilo na cabeça. Lógico, mas qual é a questão? O modelo ideológico policial brasileiro hoje é um modelo defasado. A polícia hoje trabalha para prender a qualquer custo. Para dar resultados. Para dar resultados. Para mostrar resultados. Resultado hoje no Brasil é prisão. Hoje a ideia de resultado no Brasil está diretamente ligada à ideia de prisão. E isso comprovadamente é falacioso. Porque prisão não significa diminuição da violência. Tanto mais quando temos um sistema carcerário que é absolutamente também defasado. Peraí. Calma. Galera, seguinte, eu sei que tava ficando legal pra caramba, eu sei que o bate-papo com o Léo aí tava muito massa, eu sei que você tava gostando. Se você ficou até agora é porque realmente você tava entendendo a sacada que a gente estava trazendo para vocês aí, as ideias que nós estávamos trazendo. Então, inclusive, se você gostou, deixa logo o seu like, compartilha aí nos grupos de amigos, nos grupos da escola, beleza? Mas é o seguinte, como o vídeo ficou muito longo, eu acabei dividindo ele em duas partes. É o segundo vídeo que eu vou soltar para vocês só na semana que vem, né? A gente vai estar trazendo aí alguns fatores bem importantes aí nessa questão, como por exemplo, uma crítica ao sistema carcerário, né, e às forças de polícia do Estado, questões como a corrupção, a violência e como isso acaba interferindo no sistema democrático do Brasil. E também vamos trabalhar, né, obviamente vamos tentar debater determinadas situações de curto, médio e longo prazo que poderiam resolver, né, pelo menos algumas partes dessa situação problemática da insegurança no Brasil, tá? Então, se você gostou, compartilha. Se você gostou, desce o dedo no like, castiga aí de like, porque a partir de 2018 o Gosto de História vai estar chegando para vocês aí com muitos vídeos legais, com muitos vídeos temáticos. E fica ligadinho porque é só o começo. Se você tá afim de ser um dos primeiros a saber como decifrar as questões de história do Enem, vai no link aqui embaixo, vai lá no www.gostodehistoria.com.br, tem um link aí embaixo, clica lá, se inscreve, tá? Para você saber mais e você ficar por dentro de como você vai tirar uma onda no Enem, beleza, galerinha? Valeu, grande beijo, tamo junto, 2018 é o ano da aprovação, é nóis!